você que nos acompanha também através do nosso Facebook. Um abraço para você, um oi, seja bem-vindo. A Natasha está por aqui também, já conectando no Facebook dela. Você está em casa e pode conectar no nosso Facebook. Rádio Novo Tempo, Nova Venécia. Estamos ao vivo também em uma live. A Natasha já está conectada? Já estou conectada. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook. Sempre uma ansiedade pro programa, né? É, sempre, né? Sempre tem um nervosinho da primeira vez. Nunca passa esse nervosismo. Nunca. É como se fosse sempre a primeira vez. É verdade, Gisele. É muito gostoso. E você que está aí no Facebook, está aí também em casa, nos ouvindo através do rádio. Obrigada pela sua sintonia, sua participação por aqui. É sempre muito bem-vinda. E por falar em participação, você pode mandar aqui a sua dúvida, a sua sugestão de tema também no nosso WhatsApp, que é o 99820-7343. Né, Natasha? Isso aí, vamos participar. Conta pra gente a sua história. Hoje nós vamos falar do ciclo da autossabotagem. Então, se você vivencia isso, conta pra nós aí a sua história. E, Gisele, eu quero mandar um beijo pro pessoal que tá aqui no Facebook, em especial pra turma da 8ª série. Roberto tá aqui no Facebook, lembrando. Então, um beijo, Roberto, Valesca, Cíntia, Luciano. Um beijo pra turma lá que tá sempre assistindo a gente. Como é bom, né? Ter essas lembranças. Pode passar o tempo que for. É ótimo. Essa 8ª série marcou. Marcou, essa turma marcou. Isso é muito legal. Bom, você que está no Facebook, já compartilha também a nossa live, tá bom? Vamos ajudar aqui a mais pessoas conhecer e ouvir o assunto de hoje, que é a autossabotagem. Isso aí, a autossabotagem, um tema que certamente faz parte da vida de todos nós. Todos nós. Então, nada melhor do que a gente começar o programa explicando o que é a autossabotagem. Então, vamos lá. O que é a autossabotagem? A palavra sabotagem significa provocar um erro, né? A palavra sabotagem, quando fala assim, fulano me sabotou, significa que fulano fez alguma coisa para que tivesse dado errado. A autossabotagem é quando eu mesmo me saboto. É quando eu mesmo faço algo para que eu não atinja o meu objetivo. E isso parece não fazer muito sentido. Concorda? Sim. Não é? Poxa, se eu quero tanto um objetivo, quando eu alcanço esse objetivo, que sentido tem eu me sabotar? Mas é importante as pessoas entenderem que esse é um processo inconsciente e é uma decisão emocional. E as decisões emocionais, elas não têm sentido. E eu fiz uma enquete no Instagram essa semana perguntando se as pessoas tinham comportamentos sabotadores, né? Que são comportamentos autodestrutivos. E a maioria colocou que não. Né? E provavelmente porque é tão inconsciente, é tão sutil esse comportamento que a gente nem nota, a gente não tem muita consciência de que age dessa forma. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre isso. E é muito bom que o ouvinte ou as pessoas que estão assistindo a gente no Facebook, que essas pessoas olhem para dentro de si sempre sem julgar. Olhem para dentro de si com amor para poder visualizar esses comportamentos que são destrutivos. Porque esses comportamentos, eles podem ser alterados. Eles podem ser modificados para comportamentos que são mais saudáveis. Agora, Natasha, como é que eu sei que estou me sabotando? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe que está se sabotando, né? Um dos indicadores é o seguinte. Imagina que você quer muito alguma coisa. Você tem um objetivo, traçou esse objetivo e quer muito alguma coisa. E aí você se sabota quando você faz algo que vai contra o seu objetivo. Por exemplo, imagina um jogador que ele quer muito ser escalado para determinado time. E ele consegue ser escalado. E aí, nas vésperas do jogo, numa pelada de futebol, ele quebra a perna. Esse comportamento é um comportamento inconsciente. Ele não quis quebrar a perna.
Mas o comportamento sabotador, ele é alimentado pelo medo. Então, nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Esse medo do sucesso, que parece algo que não tem sentido, mas o medo da felicidade, o medo do sucesso, o medo de alcançar o objetivo, faz com que eu desenvolva o comportamento sabotador. Um outro exemplo super comum. Você decidiu que você vai fazer atividade física em 2018. Daqui a pouco é 2019. Decidiu que vai fazer atividade física. Aí no primeiro dia você está muito motivada, a força da motivação é grande, você vai. No segundo dia também. Na segunda semana, um pouco de dor, mas você acha até gostoso. Na segunda semana, vem uma voz dizendo assim: não vai hoje não. Amanhã você vai. Para que você está fazendo esse esforço todo? Essa voz é a voz do sabotador na nossa mente. Misericórdia. E por que a gente tem essa voz? Porque o comportamento sabotador, ele é totalmente baseado no medo. E nós temos alguns medos. E tem alguns medos que são muito fortes. Por exemplo, o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de não dar conta. Esses medos sutis, disfarçados, eles permeiam na nossa mente. E o medo do novo. Quando eu decido fazer algo novo para minha vida, que pode ser um novo relacionamento, pode ser uma nova carreira, pode ser um novo cliente, pode ser um novo estilo de vida. Quando eu decido algo novo para minha vida, o meu sistema mental de defesa, ele diz assim para mim: isso que você vai vivenciar é algo novo e você não controla. Então é melhor ficar onde você está. É o nosso instinto de preservação. É o nosso ego utilizando um mecanismo de defesa para nos preservar de um possível perigo. Porque eu tenho medo daquilo que eu desconheço. Eu não tenho controle, eu desconheço, então eu tenho medo. Tá dando para entender? Sim. Né? Meio tão subjetivo complexo, isso, né? Mas o pessoal do Facebook me dá um feedback aí, gente, se vocês estão conseguindo entender como é que funciona esse mecanismo mental. Mas é exatamente assim que acontece, o medo do novo. Mesmo que esse novo seja melhor para mim. Mas como ele é novo, eu fico com medo e muitas vezes eu me saboto. Vou dar um outro exemplo super comum, Gisele. Eu estou dando vários exemplos, gente, para o pessoal tentar se identificar. Então, eu vou dar um outro exemplo. Imagina que você teve pais que não foram muito legais com você. E aí você decide que quando você for um pai ou uma mãe, você não vai ser igual aos seus pais. Então, vou exemplificar mais específico ainda. Imagina que você teve um pai que era muito agressivo e alcoólatra. E aí você decide que quando você for se casar, você não vai escolher uma pessoa alcoólatra. Você vai escolher um homem diferente para você. Porque você não quer dar para os seus filhos o pai que você teve. Mesma situação. Isso. E aí o que acontece? Quando você vai escolher o amor da sua vida, você que vai casar aí, Gisele, faça suas análises agora. Quando você vai escolher o amor da sua vida, é muito natural buscar um homem que tenha características semelhantes ao seu pai. Por mais que não queira. Por mais que não queira. E mesmo que você não se case com um alcoólatra, como foi o seu pai, é muito natural que você busque uma pessoa que tenha características de personalidade parecida com seu pai. Então, por exemplo, se seu pai era um cara alcoólatra, mas também extrovertido, mas também falante, é natural você buscar uma pessoa com esse temperamento, com essa personalidade. Por quê? Porque estando com um homem semelhante ao seu pai, você continua na sua zona de conforto. Verdade. Você continua num mundo onde você está habituado, ele não é um mundo novo. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber com base em que nós estamos fazendo nossas escolhas. Precisamos olhar para dentro de nós e perceber assim, o que eu quero para mim
E o que eu estou fazendo que está indo contra o que eu quero? Para eu conseguir encontrar esse comportamento sabotador. Então, a pergunta era: como é que eu sei que eu estou me sabotando? Você só vai saber se você se olhar. Você vai saber quando você perceber que você está tendo comportamentos que depois que você agiu, você percebe que ele não era adequado, que aquilo não era bom para você. Aí você descobre que você está tendo um comportamento sabotador. Se algum ouvinte se identificou com essas situações, conta pra gente, manda um WhatsApp, né, Gisele? Isso aí. Manda aqui no Facebook também. Pode ficar à vontade no Natasha Fiel ou também no nosso, que é Rádio Novo Tempo, Nova Venécia. Aqui no nosso WhatsApp você pode enviar a sua dúvida, alguma situação que você já viveu de autossabotagem. Compartilhe aqui o programa para a gente bater um papo mesmo, tá bem? Se você ainda não conhece o nosso WhatsApp, anote aí para você participar com a gente. Você no Facebook também. É o 998 20 7343, tá bom? Tem presente no nosso programa também. Natasha, mostra aí pra galera. Essa revista tem sido sucesso. Tem muita gente que tá pedindo. É uma revista muito abençoada. Vou colocar aqui, hein? A revista Entre Família, gente. É uma revista que foi preparada com muito carinho para você. Então, você que tá ouvindo agora o programa Bate-Papo Novo Tempo ou assistindo, já entre em contato com a gente. Peça sua revista. É totalmente gratuito, tá bem? Você não vai pagar nada por isso. Nem o envio, Natasha. Conteúdo de muita qualidade. Pois é, 15 temas para você estudar, temas assim, excepcionais. Muito bom mesmo. Então peça já a sua, não fique sem, tá ok? Eu tenho uma pergunta aqui, Gi. Pode falar? Pode. A Ana Paula está perguntando: a procrastinação é um comportamento autossabotador? É sim, Ana Paula. Muito A procrastinação é sim, porque a procrastinação faz com que eu adie comportamentos, adie atitudes que vão me levar para o meu objetivo. Então, é um comportamento sabotador, sim. Vamos ficar atenta à procrastinação. Nós já falamos aqui, não já, de procrastinação? Quando ela falando, eu lembrei que eu fico me sabotando então direto. Isso aí. É isso mesmo. O próprio pensamento de amanhã eu faço essa atividade física, amanhã eu estudo, amanhã eu. Enfim, esse comportamento é um amanhã que nunca chega. Então é realmente um comportamento sabotador. Ótima participação por aqui. Um beijo e como é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, obrigada pela sua participação, viu? Tem mais alguém por aí? Não, por enquanto não tem mais pergunta. Dúvidas não, mas um alô aí para essa galera toda nos assistindo. Aqui no Face da Rádio também tem o Ademir Pereira. Um abraço para você. Ele é de Santa Catarina. Olha, que legal! Muito bem, obrigada, viu, pela sua audiência e sua participação por aqui. É tão bacana o alcance do programa, né? A gente recebe pessoas de Portugal, já recebemos da Inglaterra. É muito legal isso. E se você está nos assistindo ou nos ouvindo, pode compartilhar. A gente fica muito feliz em ter sua participação por aqui. Saber de onde é que você está nos ouvindo. Natasha, chegou uma dúvida por aqui. Na verdade, eu acho que é um compartilhamento de situação. A Vicky, ela disse assim, ó. Eu vivo me sabotando. Falo que vou emagrecer, mas fico comendo coisas que engordam e acabo me sabotando. É bem mais comum a gente fazer uma promessa sempre no início do ano. Sim, né? Sim. E não foi à toa que a gente escolheu esse tema para falar logo no começo do ano, né? Porque dá tempo de mudar. Então é isso mesmo, esse é um comportamento sabotador. Você cria uma meta, cria um objetivo e na hora de realizar, você faz coisas que vão contra a sua meta. E a mente ela é muito interessante, porque quando a gente quer muito alguma coisa, por exemplo, eu quero comer algo que eu não devo, eu começo a sentir o sabor e o cheiro daquele alimento. E enquanto não como, meu cérebro não sossega, né, Tati? Tem dica pra isso? Tem, a gente vai falar no final do programa. Que ótimo. Vamos falar. Edith tá aqui falando, eu saboto meu Pilates. É isso aí, Edith, é um comportamento sabotador. Gente, identificar o comportamento sabotador é o primeiro passo da mudança. Muito bem. Agora, então, vamos aprender como começa o processo da autossabotagem. Então vamos lá, gente. O processo da autossabotagem tem um ciclo.
E é importante a gente entender esse ciclo, porque ele está repleto de emoções que são todas negativas. Então, a primeira emoção que a gente sente é o medo. Esse medo, quando a gente fala de medo, a gente pensa muito em pavor, né? Mas nem sempre o medo vem como pavor. Uma insegurança. Uma insegurança, né? Às vezes ele vem bem sutil, né? E os principais medos são aqueles que eu já citei. É o medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, medo de não dar conta, medo de ser julgado. Esses são os medos principais, que no final das contas cai sempre no medo de ser amado. Medo de não ser amado, na verdade. Então, primeira emoção é o medo. O medo, ele nos leva a ter a sensação de perda. A gente sempre perde com esse comportamento. Se você deixa de ir no Pilates, por exemplo, como diz a nossa ouvinte aqui, Edith, você perde o quê? Você perde o Pilates, você perde a oportunidade, você sente a sensação de perda, né? E essa sensação de perda te leva a uma terceira emoção, que é a culpa. A culpa é uma emoção dilacerante. A culpa é uma emoção que paralisa a gente. A gente tem que fazer um programa sobre a culpa aqui, Gisele. Vamos fazer um programa só sobre a culpa, porque é uma emoção muito ruim. E quando a gente sente o medo e sente a dor da perda, entre essas duas emoções, é natural a gente sentir ansiedade, a gente sentir angústia. Então, eu tô falando tudo isso para vocês irem identificando, né? Vocês vão se identificando, vão se percebendo aí. Então, o primeiro passo é o medo. O segundo é a sensação de perda, perdeu a oportunidade, perdeu o tempo. Enfim, você tem essa sensação de que perdeu, de que passou. Fica até meio preso no passado. Tem pessoas que ficam até presas aquele dia que podia ter feito e não fez, não é? E aí, quando cai a ficha que você perdeu, você sente a culpa. O que essa culpa faz com você? Essa culpa, ela tira a sua energia. Essa culpa, ela detona a sua autoconfiança. E aqui, nesse ponto, eu quero falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre culpa e arrependimento. Arrependimento é quando eu olho para o que eu fiz, me perdoo, percebo que eu agi errado, me perdoo, me olho com amor e decido mudar daquele ponto em diante. Esse é o arrependimento. A culpa faz o que comigo? A culpa me leva à condição de vítima. A culpa tira a minha energia. E a culpa me traz muita dificuldade em recomeçar, porque a culpa me deixa presa naquele tempo e espaço, meu inconsciente fica preso naquele tempo e espaço. Então eu tenho mais dificuldades em recomeçar. O antídoto da culpa, qual é o remedinho que a gente tem que tomar para poder liberar a culpa, superar a culpa? Auto-perdão. Olhar para nós mesmos, entender o que aconteceu, se perceber, se perdoar, se arrepender e aí sim recomeçar. Mas se eu me mantenho na culpa, se eu fico ali preso na culpa, eu tenho uma quarta emoção, a raiva. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Esse é o ciclo da autossabotagem. A última etapa do ciclo é a raiva. Então, o que eu faço? Primeiro eu sinto medo, depois eu tenho a sensação de perda, aí eu me sinto culpada e a culpa me deixa raivosa. Essa raiva, ela pode ser manifestada com agressividade ou ela pode ficar contida. Nem sempre a gente não explode. Não explode. E é o pior, né? Então, aí o que acontece? Mas a raiva chega uma hora que ela precisa ser projetada. Então, em quem que eu vou projetar? Normalmente nas pessoas que eu mais amo. Nas pessoas que são mais
que eu tenho uma segurança do amor. Aí eu vou explodir ali. Então, é o pai que chega em Na casa família. e explode com a esposa. Aí a esposa explode com o filho. Aí o filho explode com o cachorro. Aí vai aquela... Tudo explodindo. Vai a sequência, não é? Então, o último ciclo, a última emoção do ciclo da autossabotagem é a raiva. E essa raiva, ela vai ser projetada em algum momento. Então, tem aquelas pessoas que são mais introspectivas e que vão guardando a raiva. E aí, uma hora, essa raiva, ela se projeta. Ela se projeta ou você jogando para outra pessoa ou você desenvolvendo doenças. Nossa. São as somatizações. São aquelas doenças que a gente chama de doença autoimune. O câncer, o reumatismo, doenças de pele, são doenças autoimunes. Então, é importante a gente se conhecer, a gente entender que a gente passa por esse ciclo, que a gente passa por esse processo, para que a gente procure o processo de cura. É por isso que tem aquele ditado, né? Mente sã, corpo saudável. Isso aí. Né? Uma Mente sã, corpo saudável. A neurociência, ela explica como isso acontece. Então, por exemplo, quando a gente sente muita raiva com frequência, existem duas substâncias que o nosso organismo produz, que é a adrenalina e o cortisol. O cortisol em excesso, com o tempo, ele vai danificando os órgãos. E aí começam a aparecer as doenças. Tudo que eu penso, eu altero a química do meu organismo. Todo pensamento que eu tenho altera a química do meu organismo. Quando eu penso, eu crio imagens no meu cérebro. E a minha mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você fechar os olhos agora e imaginar que você está no velório de uma pessoa que você ama muito, em 2 minutos você está sentindo a dor, você está chorando, você está manifestando a dor, não é assim? É verdade. Então tudo que eu penso provoca uma química no meu organismo. Essa química, ela pode ser boa ou ruim. Vai depender do que eu estou pensando. O ciclo da autossabotagem me leva a produzir em várias etapas apenas química ruim. Porque ele é todas as emoções no ciclo da sabotagem são emoções negativas. Todas as emoções. Certo. Né? Então a gente precisa entender esse ciclo. As 4 etapas do ciclo são essas: o medo, depois a sensação de perda, aí vem a culpa e por último a raiva. Entre a raiva e o medo aí, às vezes a gente até age com sarcasmo. Por exemplo, você pode, eu vou usar um exemplo real. Vou usar um exemplo real aqui. O marido, ele estava muito insatisfeito com a esposa. Ele estava muito chateado com a esposa. E ele guardou aquela raiva. E aí passa por todo o ciclo da autossabotagem, porque ele tem esse comportamento sabotador, de não se manifestar, de não se comunicar, uma pessoa introspectiva, tem medo de perder a esposa, enfim. Medo de magoar a esposa. Então ele não se manifesta. E aí ele virou para mim e falou assim: Natasha, quando passou uma mulher na minha frente, bonita, eu virei para ela e falei assim: nossa, que mulher bonita, ela tá magra, né? Na verdade, o que ele quis dizer é que a esposa estava gorda, entendeu? Entendi. É o sarcasmo. Então, a raiva, quando ela é projetada de diversas maneiras e a gente precisa conseguir entender isso. E da pior maneira. E da pior maneira. Oh, gente. Porque a raiva projetada, ela nunca é projetada de uma maneira saudável. E como a gente sempre diz aqui nos programas, precisa do diálogo, né? Precisa do diálogo. Enquanto você falava, você disse algo que tem na revista Entre Família. Quem se comunica se explica, não é? Então é importante colocar para fora aquilo que está pensando. É importante também como dizer, não é? Não é simplesmente colocar para fora, é como expressar isso. Isso também é saber lidar com situações, é um crescimento, porque, como eu disse, é simplesmente falar.
não é? Porque o outro pode entender totalmente diferente. E aí não há comunicação, não é? Aí vai começar uma briga, quem sabe? E a gente fala aqui de diálogo e não é duelo. Diálogo não é duelo. Então, diálogo é dizer o que você sente, sem se julgar, sem julgar o outro. Aí a comunicação vai fluir. Mas quando você vai julgando o outro, quando você já vai falando do que o comportamento do outro faz com você, você já está na acusação e aí a comunicação vai ser falha mesmo. Porque o outro vai querer se defender e não te entender. E uma quer tentar ali fazer a defesa. Aí começa o duelo. Querer ter razão. Isso aí. E isso aí, Gisele, é uma dica não só para casais, mas também para pais e filhos, para amigos, para relacionamento de trabalho. Então, o diálogo, ele flui muito mais do que o duelo. Mas a gente tem que se preparar para o diálogo, porque o nosso padrão mental é para o duelo. Nós estamos mais preparados para nos defender, porque o nosso ego é muito grande. Então, a gente está preparado para se defender, para querer sair com a razão, não é? É verdade. Natasha, aqui no nosso WhatsApp, a amiga está compartilhando o seguinte. Primeira diz: oi, Natasha, tudo bem? Olha, eu saí do meu emprego 4 vezes e acabei voltando para o mesmo lugar. Tenho medo de outro não dar certo, pois eu já não aguento mais aonde eu estou trabalhando. Isto é sabotagem? Por favor, me ajuda. Isso é uma super sabotagem. É uma super sabotagem. Ela saiu do mesmo emprego 4 vezes. E não está bem nele. E não está bem nele. Então, o que está acontecendo? O medo do novo, o medo de não dar certo está tão grande que ela se habituou ao ruim. Ela se habituou ao que não é bom para ela. E muitos de nós vivemos dessa maneira. A gente se habitua ao ruim. A gente se nivela por baixo. Porque a gente tem muito medo. E olha, gente, o medo, ele ocupa o lugar do amor. Onde tem amor, não tem medo. Se você quer eliminar os seus medos, você precisa desenvolver o amor. Aprenda a amar. Dê amor. No caso dela aqui, o amor próprio. Em primeiro lugar, o amor próprio, o amor por ela. Aí, ela desenvolvendo o amor por ela, ela vai desenvolver a confiança. Exatamente. E vai aprender a lidar com medo. A gente sente medo o tempo inteiro. A gente está com medo o tempo todo. Então, mas o medo, ele não pode impedir a gente de fazer as coisas. Então, a gente tem medo e coragem junto. E pode ser que esse novo seja o melhor para ela. As chances do novo ser o melhor são enormes. E mesmo que dê errado, nada impede de tentar de novo. Exatamente, isso aí. Pois É legal você falar isso, Gisele. Você me lembrou uma coisa que eu estava esquecendo aqui. O comportamento sabotador, ele é assim. Vamos imaginar que você é criança e a sua mãe fala assim para você: Gisele, não converse com estranhos. E aí você ouve isso repetidas vezes: não converse com estranhos. E você cria esse comportamento protetor de não conversar com estranhos. Até que um dia você, por algum motivo, resolve desafiar essa crença e conversar com estranhos. E aí você conversa com um estranho e aquilo ali pode gerar uma amizade bacana, né? Um relacionamento legal, enfim. Você teve uma experiência positiva, a sua crença já foi desafiada. E aí você conversa de novo com estranhos. E aí você conversa 50 vezes com estranhos. Uma vez que você conversar com um estranho que der errado, a vozinha sabotadora vai falar para você assim: tá vendo? É melhor não conversar com estranhos. Então eu preciso dizer isso, porque o nosso ser limitante, ele vai ficar com a gente a vida toda. Todas as crenças que nós temos, que são negativas, que são limitadoras, elas vão ficar com a gente a vida inteira. Então, elas precisam ser desafiadas a vida inteira, né? E aí, quando você fizer desafiar a crença e der errado, como no exemplo que eu dei, você precisa lembrar de todas as 50 vezes que deram certo. Por quê? Porque o dar errado faz parte da vida. E pode ser que a gente acertou tantas vezes
que quando errar a primeira vai desistir? Exatamente. Né? Então, mas é importante entender que o ser limitante, ele vai falar, o sabotador vai ficar na sua vozinha, viu? Não te falei que não era pra você conversar com estranho? Pois é. Então foi bem legal você falar isso, porque eu estava esquecendo, e isso acontece demais. A gente começa a ter uma evolução na vida e aí, de repente, Dá errado. dá errado. Então, esse comportamento sabotador é isso. Você quer o emprego dos sonhos, você consegue um trabalho super legal. Se você tem comportamento sabotador, você vai arrumar um jeito de perder o emprego. Você tem um relacionamento bacana, muito bom. Se você tem um comportamento sabotador, medo de jamais ser amado, você vai dar um jeito de sabotar a relação. Você quer muito juntar dinheiro, ter dinheiro. Quando você consegue o dinheiro, você vai sentir medo e vai se sabotar. É verdade. E nosso tempo já estourou, mas antes da gente... É mesmo? Já? Já? Mas antes da gente finalizar o programa, eu quero que você fale pra gente como que a gente pode fazer então para acabar com a autossabotagem. Então vamos lá, gente. Para acabar com a autossabotagem, o segredo é entender o seu medo. Se conheça. Se você tem esse comportamento muito forte, muito impactante, faça terapia. Faça análise. Na análise, você vai entender a origem do seu medo. Você vai conhecer o seu medo. Você precisa olhar o seu medo de frente. Aquele monstrinho que mora debaixo da cama quando a gente é criança e tem medo de dormir no escuro. Quando a gente olha debaixo da cama e vê que o monstrinho não está lá, a gente cria coragem para dormir. Verdade. Então, a gente precisa olhar o medo. O comportamento sabotador, ele faz o quê? Ele faz com que eu pegue o meu medo e bote na sacola. Como diz o Jung. Põe na sacola, esconde. Não quero falar disso. E aí, o que acontece com esse medo? Ele ganha muita força. Porque quando eu escondo ele, ele ganha muita força. Então, para se livrar da autossabotagem, o primeiro passo, se conheça, entenda o seu medo, decida mudar, decida estar aberto às coisas maravilhosas que a vida tem para você. Porque Deus nos deu a vida para que a gente seja feliz. Então, felicidade não é algo que você compra, conquista, não é isso. Felicidade são as coisas do dia a dia que nos deixam felizes. É vivido. É vivido. Então, é ser feliz na tristeza, ser feliz na alegria. Isso é felicidade. E Deus nos fez para ser feliz. Deus não nos fez para sofrer. Ah, eu preciso da dor, eu preciso sofrer. Ninguém precisa da dor. A gente até de vez em quando faz uso da dor para crescer, porque nós somos rebeldes e orgulhosos, mas a gente não precisa se ficar sentindo dor. Então, para se livrar do processo de autossabotagem, o que você precisa fazer? Autoconhecimento. Se isso for muito forte na sua vida, terapia. Agora, como é que faz autoconhecimento? Autoconhecimento se faz quando você começa a entender as emoções, quando você começa a entender os seus sentimentos. E é importante você conversar com pessoas saudáveis, assistir programas saudáveis, uma boa leitura, como por exemplo a revista Entre Família. Uma revista dessa, ela te dá insights sobre si mesmo. Então, para que perder tempo ficando navegando no Facebook para ver a vida dos outros? Vai ler a revista Entre Família. Para melhorar a sua. Que você vai alimentar a sua alma e vai melhorar a sua vida. Então, decida ter boas leituras para você. Assistir programas de TV que te enriquecem. Ouvir músicas que fazem bem para a sua alma. Conversar com pessoas que contribuem com você. Invista em terapia, em autoconhecimento, em análise, em programas de imersão. Se conheça. Você se conhecendo, você vai poder se perdoar, se amar, se arrepender e recomeçar. Libertar-se deste medo. A palavra é essa. Libertação. Libertação e poder. Quem quer libertação e poder, não tem dinheiro que compra, não tem beleza que compra. Libertação e poder a gente conquista com autoconhecimento e autoamor. Atitude, né? Atitude para isso. Muito bem, Natasha. 4h35, não tem como Nossa, a gente continuar mais muito no rápido. programa. É verdade. Mas ainda bem que deu tempo a gente falar algumas participações por aqui. Mas, gente, não fica triste não. Terça-feira a gente já está de volta com mais um Bate-Papo Novo Tempo, falando Isso. sobre... Pois é, o próximo tema nós vamos falar sobre comportamento agressivo. Se você é uma pessoa agressiva ou se você convive com alguém que tem um comportamento agressivo,
assista ao próximo programa, porque nós vamos entender essa emoção chamada raiva, que a gente já falou um pouquinho dela hoje, que é a última emoção do ciclo da autossabotagem. Então, você vai entender o que é a raiva e vai aprender a lidar com a sua raiva. E aprender a lidar com pessoas agressivas. Aprender a lidar com pessoas agressivas, aprender a lidar com a própria raiva e aprender a lidar com pessoas que são muito raivosas. Então, já gostou do assunto? Pois é, na próxima terça nós estaremos por aqui, esperando por você em mais um Bate-Papo Novo Tempo. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima terça. Pessoal do Facebook, que bom que vocês ficaram aí. Vou responder a pergunta do Flávio, que não deu para responder ao vivo. Flávio, trombose. Não, trombose, não sei te dizer se é uma doença autoimune. Vou pesquisar, mas acredito que trombose não seja uma doença autoimune. Mas eu vou pesquisar para você. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Manda para nós aí o feedback, o que vocês acharam do programa. É muito bom quando vocês participam, muito bom quando vocês dão esse retorno, porque esse programa, eu e Gisele, nós fazemos para vocês. Então, é um programa para melhorar a nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais fluida e mais gostosa. Tá bom? Até o próximo programa, nós vamos falar de agressividade. Então, se você quiser contar alguma história, se você quiser contar a sua história, a sua experiência, manda pra gente, porque isso direciona o programa. Tá bom? Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube, Natasha Fiel. E você também pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta e compartilhar bons conteúdos, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima terça.